Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma semana para darmos continuidade ao estudo bíblico da palavra do Senhor. Nós estamos esse trimestre aqui em Uberlândia estudando a lição de Josué, o livro de Sefer Yoshua. E eu espero que você esteja sendo edificado pelas lições que estão sendo transmitidas a você semanalmente pelo canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Antes de começarmos a nossa aula, queremos fazer aquele costumeiro convite. Inscreva-se em nosso canal. Se você já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado e se a opção todas está clicada. Fazendo isso, você não perde nenhuma novidade do que acontece aqui em nosso canal. Cultos ao vivo, lives pastorais, muito louvor e uma palavra edificante para o seu coração. Deus tem um projeto e uma palavra para você aqui em nosso canal. A nossa lição é a lição de número 3 e o programa Escola Bíblica já está no ar. A lição de número 3 tem como título Preparativos para a Conquista. O nosso texto do dia encontra-se em Provérbios, capítulo de número 21, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese ou verdade prática nos diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. O nosso texto bíblico está em Josué, capítulo de número 2, versos 1 a 9, verso 1, verso 9, verso 11, verso 23 e verso 24, você pode acompanhá-lo em sua Bíblia. Portanto, está aí proposta a coluna dorsal desta lição que nós estaremos estudando hoje. Meu irmão, minha irmã, nas primeiras lições desta revista, nós fizemos duas análises. Na primeira, nós estudamos todo o livro de Josué sobre um ponto de vista de conhecê-lo, o seu autor, nós entendemos o seu objetivo, o tempo em que ele está localizado e qual a sua mensagem para a igreja ao longo dos anos. Além disso, na lição de número 2, ministrada na semana passada, nós falamos sobre o chamado de um líder, o chamado de Josué, suas características, suas ordens e o seu consolo proveniente de Deus. E agora sim, estamos começando a entrar em ação. A partir de agora, saímos da parte introdutória, estamos começando a ver diante de nós o panorama se desenrolar. Diante de nós se descortina uma das temporadas, digamos assim, mais célebres e mais interessantes da história do povo de Deus, da história de Israel. Quando Josué ele termina de ouvir as palavras de Deus, o seu diálogo, e eu falei isso aqui na semana passada, quase que um monólogo, porque ele mais escuta do que fala, né? Deus falando com Josué. Ele agora tem uma missão a cumprir, é colocar em prática todas as ordens que Deus lhe deu, baseado nas garantias que também foram dadas por Deus. Nesse processo, o que nós vemos então é um jovem general promovido a líder que precisa seguir diretrizes muito específicas. Quando a gente olha para o cenário geográfico deste capítulo 2, nós estamos em Canaã, na fronteira de Canaã, ali feita pelo Rio Jordão. Ao ler a história bíblica, eu acho interessante, não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, o que eu vou falar aqui também não é uma tese teológica, é uma digressão de um jovem teólogo, digamos assim. Eu posso elencar para os irmãos 4 lugares que na história de Israel
tem papel muito importante. O primeiro lugar que eu vejo é o Egito. Ali no Egito você vê uma família entrando e saindo dali uma geração, um povo. Quando a gente olha o que aconteceu no Egito, os irmãos sabem muito bem que a figura apontada pelo Egito é o nosso estado espiritual antes de sermos resgatados. Estávamos em escravidão. Mas ao mesmo tempo em que o Egito aponta para o estado de escravidão, também aponta para a libertação, para o fenômeno das pragas que possibilitaram que o legislador Moisés tirasse o povo daquela terra. Portanto, o Egito, que fala da morte, de escuridão, também fala de libertação. A partir do momento que você aceita Cristo, você está saindo do Egito, que eu estou prefigurando aqui como mundo. O segundo lugar geográfico de Israel que me chama a atenção é justamente onde estamos agora, Canaã. Aliás, antes de falar de Canaã, o deserto. Como não falar do deserto? Interessante que nós comparamos muitas vezes o deserto com a prova, mas eu comparo o deserto com a purificação, ou pelo menos o processo de aperfeiçoamento. Um deserto é lugar de prova, um deserto é lugar de trabalho, um deserto é lugar de sede e de fome, e o povo de Israel precisou ficar ali 40 anos para que pudessem entender o propósito de Deus. Assim como o Egito fala de mundo e também fala de salvação, o deserto fala de refinamento. Como Israel teve que ficar 40 anos no deserto para que uma geração incrédula perecesse e uma geração crente surgisse para conquistar a Terra Santa, assim também somos nós. Muitas vezes Deus nos permite passar pelo deserto para que o nosso velho homem seja corrigido, para que as nossas velhas atitudes, aqueles detalhes, nuances de nosso comportamento que não condizem com a conduta de um verdadeiro cristão, sejam extirpadas. O terceiro lugar, agora sim, que nós estamos falando é o Jordão, Canaã, na verdade. Canaã é a terra prometida, Canaã é a terra que mana leite e mel. E muitas vezes a própria Bíblia e a tradição evangélica associa Canaã com o céu, com o lugar que nos aguarda. Mas eu prefiro pensar em Canaã como as promessas de Deus ao nosso alcance, mas que precisamos lutar por elas. O céu sim pode ser comparado a Canaã. Por quê? Porque nós militamos para chegar ao céu. Estamos em um processo de batalha, estamos em um processo de luta, mas a Canaã refere-se às promessas de caráter geral feitas por Deus. Aquilo que Deus lhe prometeu, aquilo que Deus lhe confiou e que exige diuturnamente oração, jejum, dedicação, batalhas. E finalmente, eu não posso deixar também de pensar na Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia ela traz uma marca interessante. Você vai perceber ao longo da história que Israel várias vezes se desviou dos caminhos de Deus. Várias vezes Israel teve facilidade em se corromper, em adorar outros ídolos. Mas quando vai para a Babilônia, para o cativeiro babilônico, e passa ali 70 anos, apesar de todos os problemas depois que vieram, sucessivos que vieram, você vai perceber que Israel não pecou mais pela idolatria. Você nunca mais ouviu falar de Israel fazendo um culto politeísta, de forma nenhuma. A Babilônia, assim como eu estou fazendo o tempo todo, para nós crentes, significa as lutas, as batalhas e a disciplina de Deus que vem sobre nós para nos corrigir e nos ensinar a trilhar o caminho correto. Então, eu fico pensando e achei interessante trazer isso aqui para os irmãos, porque
nós estamos falando de Canaã, mas Canaã é só mais uma, pelo menos, das 4 regiões principais que eu acabei de citar aqui para os irmãos. Agora, voltemos a Canaã. Estamos aqui então na terceira região, representativa para Israel. Josué agora precisa fazer o povo entrar naquele lugar, entrar naquela região. E é interessante porque o rio estava em tempos de cheia. Daqui a pouco eu explico para os irmãos por que a gente pode afirmar isso. Estávamos no começo da primavera, portanto, o volume do Rio Jordão estava ao máximo. Na aula passada, eu comentei com os irmãos que era um momento difícil, porque o Rio Jordão é um rio caudaloso. Portanto, se eu sou alguém de Israel e sei que Josué está na tenda conversando com Deus, eu fico imaginando que eles pensaram assim: olha, quando Josué sair da presença de Deus, Deus vai falar para Josué orientações de como construir barcos para atravessar o Rio Jordão. Deus vai falar para Josué: olha, Josué, vamos trabalhar assim, assim, para construir barcos e ir após o Rio Jordão. Mas olha que interessante, a ordem de Deus é outra. Deus diz assim: Josué, prepara o povo com alimento, faça o povo se alimentar, para depois começar a travessia. O interessante é que Josué não questionou isso de Deus. Ele já havia aprendido isso com Moisés, a confiar nas ordens de Deus, a confiar naquele Deus que havia aberto 40 anos atrás o Mar Vermelho para aquele povo. Então Moisés separa alguns ajudantes. O original da palavra não seria generais, ele separa capatazes. Quando você pega a Bíblia King James, ela traduz capatazes por ajudantes. O fato é que ele seleciona o que nós poderíamos dizer oficiais, e diga: vá pelas tribos e diga para as tribos se alimentarem, se fortalecerem para a travessia do Rio Jordão. Era quase que um ato de fé, mas tem tudo a ver. Eles iam pelejar, eles iriam para a guerra, e nós sabemos, não é novidade, que qualquer exército precisa se alimentar, qualquer exército precisa se fortalecer antes de entrar em guerra. Verifique que na história do homem, ao longo da narrativa humana, muitos exércitos pereceram, não pelas espadas ou armas de seus inimigos, mas sim para a inanição, para a desnutrição. Tinham os melhores armamentos, tinham as melhores equipes, as mais bem treinadas, mas uma falha logística fez com que o alimento não chegasse. E aí a condição humana impera sobre qualquer condição tecnológica. Eu gosto de pensar nisso como a Bíblia também enxerga a igreja. Se você ler, por exemplo, a carta aos Romanos, ou mesmo a carta aos Efésios, no capítulo 6, quando vai narrar a guerra espiritual: portanto, fortalecei-vos no Senhor, Efésios capítulo 6, versículo 1. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Aqui você vê claramente a mesma ordem. Antes de entrar na batalha espiritual, o Senhor diz para a igreja: alimentem-se, fortaleça-se. No quê? No Senhor, na força do seu poder. Naquele momento, Deus dizia para Josué alimentar o povo de forma orgânica, carnal, falando assim, em termos mais ríspidos. Agora, fazendo a ponte para a igreja, porque eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que a Bíblia não é um livro de história comum, ela é um livro de aplicação prática. Trazendo essa aplicação para nós, Deus também diz: você que está pelejando, você que está lutando para conquistar o céu, precisa se alimentar. E não é se alimentar de vãs filosofias e discussões que fazem você perder o seu tempo e não cresce. Não é se alimentar de más companhias, não é se alimentar de tratados teológicos humanos, não. É você se alimentar do Senhor e da força do names, do seu poder. Poder ruá
Espírito Santo. Portanto, nós temos aqui uma outra ordem de Deus para a igreja: alimentem-se do Espírito Santo, alimentem-se da força do seu poder, para que vocês possam crescer e vencer as batalhas que virão. Amém? Portanto, esta é a primeira coisa que nos chama a atenção. Agora, há diferenças sensíveis dessa segunda travessia para a primeira travessia de Israel. Como Deus gosta de testar a fé de Israel, não é verdade? Em menos de 50 anos, em menos de meio século, o que para aquele povo nesta época era pouco, já que eram pessoas que viviam muito, Deus testa-lhes a prova, Deus testa-lhes a fé 2 vezes. Deus põe à prova a sua crença 2 vezes. A primeira foi com o Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho para aquele povo. E a segunda, tratando de atravessar o Rio Jordão. Agora, existem diferenças sensíveis. A primeira diferença que você vai ver, e é importante destacar tal passagem, tal ponto, é que lá na primeira travessia do Mar Vermelho, Deus manda o povo comer apressadamente. A ordem de Deus para Moisés era: faça o povo comer calçado e com as malas na mão, bagagem nas costas. Deus até mandava: mandem eles comer o cordeiro calçados. Por quê? Porque era comer e rapar, pegar o trecho. Como diz os antigos lá no meu Goiás: barriga cheia, fogo do paiol, ou barriga cheia, pé na areia, tanto faz. E essa era a ideia naquela época: comeu, vai embora. Agora não, Deus diz para o povo comer com a família, comer tranquilamente e se fortalecer. O momento era outro. Eles agora também não estavam fugindo do inimigo. Lá na primeira travessia do Mar Vermelho, você vai ver que eles estavam fugindo de um inimigo. Os egípcios, o faraó, que queria escravizá-los. Agora, aqui não. Eles estão correndo para a batalha. Eles estão indo para a guerra. Eles não vão fugir. Pelo contrário, agora eles vão encarar. Na primeira travessia, era um povo fugitivo. Na segunda travessia, é um povo guerreiro. Amém? Agora, quando Josué alimenta o povo, ele faz um teste. A primeira cidade que eles teriam que encarar era Jericó. Jericó tinha uma posição estratégica, porque ela ficava na divisa norte e sul de Canaã. Se eles conquistassem Jericó, eles também conquistariam uma importante divisa e facilitaria as conquistas da região norte e da região sul. Afinal de contas, iriam dividi-las ao meio. Então, para conhecer aquela cidade, ele envia 2 espias. Veja bem, alguns podem interpretar essa atitude de Josué como uma atitude de falta de fé, de dúvida, mas não era isto. Josué, na verdade, ele estava neste contexto enviando uma equipe, no caso 2 pessoas, para conhecer o inimigo. Meus irmãos, não é porque Deus nos fez uma promessa que não precisamos nos preocupar em planejar. Tem pessoas que acham que porque Deus prometeu, podem descansar em berço esplêndido, não precisam fazer esforço algum. E a verdade não é essa. Nós sabemos pelo registro bíblico que Deus gosta de pessoas com atitudes. Pessoas com atitudes. Portanto, não fique descansando à toa, não fique parado, não fique na inércia, porque Deus fez uma promessa para você. Você precisa lutar por essa promessa, precisa conhecer, planejar, fazer uma gestão de pessoa, gestão de patrimônio, gestão financeira, tudo isso. Tem pessoas, claro, numa comparação muito mal feita, mas há pessoas que se endividam confiando na promessa de prosperidade para Deus, não trabalham e depois reclamam, diz: mas Deus prometeu. Sim, Deus prometeu, mas ele não te isentou de responsabilidades, não te isentou de planejamento, não te isentou de estratégia, de planos de ação.
Então Josué tinha que ter um plano de ação, e ele envia 2 espias. Eles entram para Jericó. Jericó era uma cidade curiosa. Eu te convido a acompanhar comigo aqui e pensar um pouco em Jericó. Era uma cidade que a arqueologia bíblica diz que lá pelo final da Idade do Bronze tinha cerca de 32 a 36 quilômetros quadrados de extensão. Não era uma cidade pequena, era uma cidade grande para a época. Um detalhe curioso é que nesta época, aquela região ela era povoada por cidades-estados. Não havia um governo central, não havia um único imperador que dominava ali. À exceção de algumas cidades da região setentrional que eram dominadas pelo Egito, que eram sujeitas ao Egito, portanto ao faraó da região, daquele país. Tirando isso, as demais cidades tinham os seus régulos ou reis. A Bíblia também chama de reis. E esses camaradas governavam a cidade de uma certa maneira independente. Elas tinham o seu exército, elas tinham o seu sistema judicial próprio, elas tinham o seu sistema administrativo próprio e conviviam razoavelmente bem ali naquela região. Cada uma respeitando os seus limites e atacando a banda oeste do Rio Jordão. Bom, e aí? E aí que os espias vão visitar Jericó. Precisam chegar mais cedo, afinal de contas os portões da cidade se fechavam. Jericó era cercada por uma muralha. A tradição hebraica ou a tradição antiga diz que entre uma muralha e outra, era uma muralha dupla, havia uma extensão de 5 metros. Não parece exagerado, já que o próprio registro da história que vou narrar agora de Raabe mostra que ali, sobre as muralhas, haviam casas construídas, pequenos apartamentos, digamos assim. Então, nós temos que não era uma cidade qualquer, fortemente vigiada. E os 2 espias chegam, como qualquer forasteiro, eles procuram aquele lugar que não despertaria muita atenção. O que era? A casa de uma meretriz, Raabe. Alguns tentam isentar a moral de Raabe. A palavra grega a palavra hebraica para meretriz é zoná. E zoná também era aplicado também à dona de uma hospedaria. Então eu já vi alguns pregadores dizerem que Raabe não era uma prostituta, ela era uma dona de hospedaria. Nós até poderíamos isentar Raabe desse problema, só que nós temos a narrativa do Novo Testamento, e a narrativa do Novo Testamento não deixa dúvidas. Tiago, no seu capítulo 2, e Hebreus, no capítulo 11, citam Raabe, e citam com a palavra meretriz no grego, e no grego a palavra meretriz não deixa dúvidas. Ela era realmente uma dona de um prostíbulo. E nesta época os prostíbulos eram frequentados por todo tipo de pessoa, forasteiros, bandidos, soldados. Então chega ali 2 forasteiros. E uma coisa interessante, a fama dos israelitas já havia chegado até lá. Então eles ficam por ali e alguém olha e diz: eu conheço esse povo, eles são de Israel. E correm até o rei da cidade e diga: olha, lá na casa de Raabe, a meretriz, há 2 filhos de Israel, há 2 homens do povo de Israel que estão lá e vieram espiar a terra. O rei de Jericó, sem perder tempo, ordena para que os seus soldados vão até a casa de Raabe e prendam os 2 forasteiros. Quando chegam ali, questionam Raabe, dizem: Raabe, dai-nos os 2 forasteiros que estão contigo, para que cuidemos deles, pois vieram espiar a terra. Mas Raabe, num surto de fé, difícil até de entender pela lógica humana, difícil de dimensionar, difícil de analisar, ela esconde os 2 espias debaixo dos caniços de linho no terraço da casa dela, e ela vai aos lados e diz: olha, realmente
vieram aqui 2 homens. Só que antes que anoitecesse, eles e os portões fossem fechados, eles já foram embora. Mas se vocês forem atrás, provavelmente vocês ainda conseguem alcançá-los, conseguem atingi-los. E os soldados acreditam em Raabe, afinal de contas, era uma moradora da cidade, não era israelita, era uma meretriz. Não podiam eles imaginar motivos para que Raabe fizesse um ato daquele de mentir para os soldados da região. Então, eles vão atrás, diz a Bíblia que os perseguidores vão até a val do Rio Jordão, até a margem do Rio Jordão, atrás dos 2 espias. Aí Raabe procura os espias, e essa interessante, aqui é que está, a Bíblia diz que Raabe havia escondido os 2 homens debaixo dos caniços de linho. A secagem do linho, ela é feita no mês de março e abril. Por isso que nós temos como referência que a passagem da travessia do Jordão acontece em meados de abril, final de março. Um outro detalhe é primavera, e na primavera o Rio Jordão está em seu auge. Entenderam? Então é baseado nisso que nós podemos dimensionar a relevância daquele ato. E aí Raabe promove um ato de fé surpreendente. Raabe, ela olha para os espíritos e diz: escuta, eu conheço o vosso Deus. Nós ouvimos as histórias do que aconteceu. Nós ouvimos a história do que aconteceu com o rei de Sion e o rei de Og. Porque antes de Israel atravessar para o lado oeste do Jordão, que era a outra margem, eles já haviam entrado em conflito com os reis da margem leste do Jordão, antes de acampar ali à mar do Rio Jordão. E é interessante porque isso é muito importante para entender a história bíblica, porque quando eles conquistam a região leste do Rio Jordão, antes de atravessar para o outro lado, 3 tribos fazem um pedido a Moisés, não é nem Josué ainda: a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque muita gente se pergunta: por que a Bíblia fala meia tribo de Manassés, meia tribo de Efraim? Os irmãos se lembram que as tribos tinham o nome dos filhos de Jacó, né? Só que não existia a tribo de José. Já percebeu isso? Não existe a tribo de José. Por quê? Porque a tribo de José foi fatiada em seus filhos, Efraim e Manassés. Então, se fala meia tribo de Efraim e meia tribo de Manassés, porque juntando as duas, você teria, em tese, a tribo completa de José, já que Manassés e Efraim eram filhos desse homem. Mas, voltando aqui, essas 3 tribos, a meia tribo de Manassés, Ruben e Gade, chegaram para Moisés e disseram: Moisés, deixa a gente ficar aqui lá do leste mesmo, aqui a terra é fértil, aqui a região é boa, deixa a gente ficar aqui. E Moisés consultou Deus e Deus disse: ok, podem ficar, mas com uma condição: quando as outras tribos passarem para a banda oeste, Manassés, Gade e Ruben têm que ir junto, tá? Para conquistar e lutar. Por quê? Porque Deus tinha que mostrar a unidade do seu povo. Você vai ver ao longo da história, quando você lê registro de Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas, você vai ver que no cadinho da história essa unidade foi posta à prova de forma muito importante. Então ele diz: olha, nós vimos o que vocês fizeram. Raabe diz: nós vimos o que vocês fizeram do outro lado do Jordão, e eu sei que o seu Deus é um Deus forte. Irmãos, Raabe era uma meretriz. Raabe não tinha nenhum pedigree, volto a repetir isso. Raabe não tinha nenhum lastro social, para a sua sociedade nenhum valor. Era um depositório de coisas ruins, mas ela tinha uma fé, e esta fé falou mais alto que todo o seu passado. É por isso que a gente tem que entender que a fé, ela é a âncora de nossa alma. A fé é aquilo que vai fazer com que o nosso passado seja relevante para Deus, porque quando cremos nele, ouvindo a sua palavra,
nós estamos dando o primeiro passo, que é o passo volitivo para sermos salvos. Raabe não tinha muita coisa, talvez não tinha uma moral tão grande assim, mas ela tinha o mais importante, que era a fé. Talvez ela creu mais que os próprios filhos de Israel, mas ela creu. E ela disse: faço um juramento aqui agora, proteja os meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs, e eu não vos entrego, porque eu não vos entreguei, haja com misericórdia para nós. E aqueles homens disseram: olha, a nossa vida pela vida de vocês, coloque um cordão escarlate, vermelho, já tipificando o sangue de Cristo, coloque um cordão vermelho na janela que nós vamos descer, porque Raabe faz com que os espias fujam da cidade para a janela, porque a Bíblia diz que a casa de Raabe era em cima da muralha. Ele diz: olha, no dia da guerra, traga toda a sua família para dentro da sua casa. Por quê? Porque quem pôr o nariz para fora vai ser morto, e o sangue dele não vai ser culpa nossa, mas quem ficar aqui dentro não morre. Se morrer, é culpa nossa, é a nossa vida pela vida deles. Irmãos, e assim fez, assim Raabe fez. Raabe salvou toda a sua família num ato de fé. Eu acho importante isso aqui, porque isso foi tão relevante, que Jesus fez questão de vir à terra na genealogia desta mulher, uma meretriz, o mestre amado, aquele que viveu entre os pobres, aquele que não fugiu de Zaqueu, aquele que não fugiu dos oprimidos, dos desválidos e dos que não tinham nenhum valor para a sociedade. Ele escolheu vir a esta terra na mão ou na descendência de uma meretriz, mas que teve fé, que confiou. Queridos, os preparativos para a conquista nos mostram pelo menos 3 nuances para a nossa vida espiritual. Primeiro, nos fortaleçamos no poder de Deus, nos fortaleçamos na energia do Senhor, no Espírito Santo. Segundo, nós precisamos conhecer o inimigo, precisamos ter um plano de estratégia, precisamos ter planos de ações, precisamos conhecer o campo de batalha. E terceiro, precisamos ter fé. A fé move o coração de Deus, a fé abala montanhas. Os preparativos desta passagem nos mostram que muita coisa que aos olhos do homem parece loucura, para Deus é tudo. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29, diz a palavra do Senhor: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Raabe, de uma prostituta, foi alçada à condição de salvador da sua família, heroína da fé e ascendente de Cristo Jesus. Irmãos, lindo demais, não é? Espero que os irmãos tenham gostado deste subsídio teológico de aula que nós passamos aqui para você. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Quer mais informações? Então não perca a escola bíblica dominical. A nossa pré-aula é só um aperitivo, um gostinho do que está por vir. Que Deus em Cristo Jesus prospere a sua casa, prospere a sua vida, e que você tenha fé capaz de realizar o impossível. Em nome de Jesus, amém e amém.